tudo bem? O Orla Notícias está antenado com tudo que acontece no Tocantins, no Brasil e, claro, especialmente aqui na nossa capital, Palmas. Por isso, a gente vai conversar com o prefeito da capital, Carlos Amasta. Quem participa dessa conversa também é Luiz Pires. Agora, o senhor está aí conversando, fazendo suas reuniões no partido, não disse ainda oficialmente se é candidato, porque tudo depende do que vai acontecer, candidato no mandato tampão, mas sendo candidato no mandato tampão, como é que fica aquele seu eleitor? Eu sei que o senhor já respondeu isso para muita gente, aquele eleitor que confiou no Amasta até o fim do mandato. Olha, Joselma, não confiou no Amasta, confiou na nossa gestão e confiou no time. Desde janeiro de 2013, a gente tirou qualquer marca da prefeitura que carregasse, nunca vocês encontraram foto do Amasta em nenhum órgão público municipal, nunca, nenhuma marca de gestão. A marca da gestão de Palmas, desde o dia 1º de janeiro de 2013, é a bandeira de Palmas. Então, a gente... Mas o senhor disse isso lá atrás, não disse? O quê? Que ficaria até o final do mandato? Lá em 2012, sim. Em 2016, não. Aquilo que circula é maldoso, é um vídeo de 2012. Em 2016, na reeleição é completamente diferente. A gente tem 5 anos e meio de mandato, a cidade está organizada, temos projetos para os próximos 50 anos, e o que a gente torce é para que haja essa continuidade dessas políticas públicas. Eu hoje de manhã, inclusive, tuitei isso, né? Muita gente me diz, prefeito, faz isso, faz aquilo antes de sair. Ah, pai, eu não sou Marcelo Miranda, não. Não vou fazer nada diferente. A Cíntia continua e as políticas públicas continuam. Não tem absolutamente nada que eu tenha que fazer nos próximos 8 dias que seja tão urgente que a prefeita Cíntia não possa fazer. Vou fazer uma perguntinha aqui das redes sociais aqui. O Luiz Dário, prefeito, está falando o seguinte: o grande receio de quem pensa em votar no Amasta por conta do excelente trabalho realizado em Palmas é o aumento de impostos. O senhor poderia se comprometer a não aumentar impostos? Deixa eu te informar aquela coisa. Qual aumento de imposto? Né? Isso é intriga. Isso é intriga de oposição. Não, para aí. Vamos dividir as coisas. O IPTU, ainda nosso IPTU é muito baixo. Ele é um imposto sobre a propriedade. Agora, nós estamos falando de imposto e nós estamos falando de política tributária, Luiz. É completamente diferente. Enquanto a gente tenta cobrar um IPTU justo, que precisa desse dinheiro para manter essa cidade, como você diz, por outro lado, por que você não me pergunta do Palmas Solar, que desonera 80% do IPTU a quem muda a matriz energética? Por que você não me pergunta, do Habita Palmas, que desonera totalmente a cadeia produtiva da construção? Por que você não me pergunta do ProUni municipal? Por que você não me pergunta? Tem que entender, a população tem que entender que o imposto, ele não é feito para punir a população, muito pelo contrário, tem que existir a inteligência da política tributária. Então, a Prefeitura de Palmas, tudo o que precisa ser feito para incentivar a produção, faz. Agora, por outro lado, ela tem que ser eficiente em arrecadar aquilo que é devido. Eu chamo qualquer palmense, já fizemos essa discussão lá na reeleição e na campanha, né, gente? Que me diga se o IPTU e IPVA, que são 2 tributos que têm a mesma origem, certo? Se existe relação no que se cobra do IPTU e IPVA, o IPVA é 5, 6 vezes mais em relação ao custo do veículo do que IPTU em relação à propriedade. Essa discussão, meu amigo Luiz, essa discussão só vale para os grandes especuladores. Esses têm pavor do IPTU progressivo, nos ganharam essa batalha, não ganharam a guerra, que a gente não abre mão. O maior problema dessa cidade é a especulação imobiliária, são os vazios urbanos. Eu entrei para fazer essa luta, vamos vencendo e vamos construindo uma sociedade diferente. Então o senhor está respondendo a pergunta do nosso... Do Rubens Dário. Do Rubens Dário, porque ele perguntou exatamente a respeito disso aí. Então, diante disso, o senhor desonerou muita coisa na prefeitura aí, o Palmas Solar é um exemplo que o senhor dá sempre. Então, o senhor pode se comprometer a não aumentar impostos no Estado? Mas, gente, sem dúvida, o que nós temos hoje é um Estado arrecadador, certo? Que simplesmente arrecada para pagar despesas de custeio. Isso não tem nada a ver com política tributária. Nós temos que pensar na produção, nós temos que pensar na indústria, nós temos que pensar quais são os setores que têm que ser beneficiados.
Então, não estou te falando que a gente não vai cobrar imposto. Claro que precisa cobrar imposto, gente. Dinheiro não cai do céu. O que eu posso garantir ao tocantinense, que eventualmente sendo governador, primeiro, vai ter absoluta transparência e respeito ao uso do seu dinheiro. Segundo, que nós vamos incentivar todas as cadeias produtivas. Então, tem que pagar aquele que tem que pagar, mas todos aqueles que precisam ser ajudados em prol do desenvolvimento do Estado vai ser de uma maneira clara e de uma maneira inteligente. Não para os amigos do rei, não. Para os amigos da sociedade tocantinense. Para cada um de 1,5 milhão de tocantinenses que exigem uma política pública e tributária de desenvolvimento do nosso Estado. O que nós estamos vendo é que a arrecadação do Estado aumentou e nós estamos matando as cadeias produtivas, gente. Isso é um absurdo, né? Cadê as políticas tributárias desse Estado de atração de empresa? Olha a dificuldade que a gente sofre em Palmas, que a gente tem esse discurso de chamar a empresa a indústria, só que o município não tem esse poder. Isso é uma política de Estado. E nós não tivemos uma política tributária nesse Estado. Aliás, não tivemos nenhuma política nesses 3 anos e pouco que visse desenvolvimento. Apenas arrecadar para pagar milhares de contratos de gente que ninguém sabe se trabalha ou não, em detrimento dos concursados, né? Em detrimento da máquina que deveria garantir o nosso funcionamento, né? E todos esses desmandos que a gente vem acompanhando. Qual o prejuízo a Prefeitura teve com essa liminar da Justiça, impedindo esse aumento, entre aspas, do IPTU? O senhor teve que ajustar o orçamento? Ô Luiz, a Prefeitura não teve prejuízo nenhum. Os palmenses, né, temos um prejuízo no sentido de que algumas políticas que poderiam ser identificadas têm que ser diminuídas de alguma maneira, certo? De qualquer maneira, e nisso nos últimos anos Palmas tem sido um exemplo, a gente vai compensar isso procurando recursos internacionais, procurando recursos federais. Com bons projetos e credibilidade, não faz falta dinheiro à gestão pública. Isso eu posso garantir, porque nós governamos durante quase 6 anos com a grande maioria da bancada federal contra. Pior do que isso, trabalhando contra Palmas em Brasília, gente. Essa é uma política que nós precisamos virar essa página. A política tem que ser quem faz mais, não quem atrapalha mais. E nós vivemos reuniões, agora, o ano passado, de bancada, onde o líder queria o ok dos seus pares para reclamar do presidente da República e ministro que não podiam atender Palmas porque o prefeito Amasta não se sujeitava às barbaridades que ele queria. Então, nós teríamos muitas perguntas ainda a fazer ao prefeito da capital, mas vou partir para uma única para a gente encerrar essa entrevista. E diz respeito à recomendação do Tribunal de Contas da última sexta-feira, recomendando à Prefeitura que suspenda uma licitação com dinheiro internacional de cerca de 90 milhões. São várias obras previstas para essas 2 licitações. Prefeito, o senhor vai atender a recomendação? Joselma, é muito triste a atitude dessa relatoria. Todo mundo sabe que é uma questão meramente pessoal, por a gente ter demitido lá atrás o filho do conselheiro, de um cargo que ocupava na prefeitura. E era exatamente o que eu vinha te falando anteriormente. Isso não é política pública. Ora, se realmente o conselheiro tem algum interesse nesses processos, chama a prefeitura para ajudar. Agora, ele quer punir a população de Palmas, do Jardim Taquari, da 408 e 508 Norte, que tem marcado para quinta-feira a abertura dessas propostas. O que eu posso te responder é o seguinte: se qualquer de um desses apontamentos for verídico, né, o fundamento, e tiver algum motivo, é claro que a gente vai suspender, certo? O que a gente viu numa análise por cima é que é uma série de barbaridades sem fundamento, sem sentido, que virou uma questão meramente pessoal. Esse conselheiro já renunciou à relatoria em público, disse que ele era um idiota, que ele tinha que sair e não sai. Então a gente vai levantar novamente a suspeição. Essas coisas de índole pessoal não podem ter trazidas em prejuízo do povo da nossa cidade, mas sem lugar a dúvidas, se houver algum desses questionamentos, tiver algum fundamento, será mudado. O que está acontecendo nesse exato momento, agora nesse momento, é que a gente juntou a Procuradoria-Geral do município, o diretor de licitações e o engenheiro responsável pelos projetos para fazer essa análise. Então, nas próximas horas, você saberá se tem ou não tem fundamento. Se tiver fundamento, claro que acataremos
a sugestão e vamos correr para frente essa licitação. Se não, vamos continuar, né? É uma pena, insisto, é uma pena as atitudes desse senhor, porque são apenas para prejudicar o povo dessa cidade. E não são apenas esses 90 milhões, são 200 e tantos milhões para todas essas obras de infraestrutura que durante 30 anos o povo dessa cidade tanto clamou. Nesse primeiro momento, para quinta-feira está marcada a abertura do processo licitatório do Jardim Taquari, 508 Norte e 408 Norte. Espero que a gente não encontre nenhum motivo para suspender. Se encontrar, infelizmente, será adiado, porque nada será feito em detrimento da lei. Hoje, em Palma, nós não temos problema com nenhuma licitação, com nenhuma obra em andamento. Acabou isso em Palma. Nós não temos empresa de pastinha, nós não temos obras paradas. Quem contrata em Palmas tem a segurança de que o processo foi perfeito, que recebe da prefeitura e que o processo não pode ser maculado com nenhum questionamento. Tá bem, eu agradeço a sua participação aqui na nossa conversa no Orla Notícias, ao colega Luiz Pires também por essa participação na entrevista, e você está convidado a navegar nas nossas notícias o tempo inteiro atualizadas. Muito obrigada, até mais.